Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre poluição, que também é uma parte da biologia, vamos assim dizer, que cai muito no Enem, né? Questões sobre poluição. É um assunto que a gente vai ler bastante aqui, os slides, e conversar sobre eles, porque é um assunto que tem muito conceito, né? A gente tem muito texto para falar sobre. Vamos lá. Primeiro, né, as duas diferenças entre contaminação e poluição. Aí ele fala: contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao ser humano, né? Concentração que causam mal ao ser humano. Então, quando a gente chama de contaminação, quando a gente tem seres patogênicos, quer dizer, organismos que transmitem doenças, né? Ou substâncias que possam nos fazer mal. Poluição é a alteração ecológica, né? A alteração do meio ambiente ali, essa alteração na relação entre seres vivos provocada pelo ser humano, que prejudica direta ou indiretamente o nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais como a água e o solo, e impedimentos a atividades econômicas como a pesca e a agricultura. Então, quando a gente fala de contaminação, são substâncias químicas, né, que causam mal ao ser humano, né, ou seres patogênicos que transmitem doenças. E a poluição, ela é feita pelo ser humano, né, e ela vai afetar principalmente os nossos recursos naturais, né, como a gente tem no exemplo da água. Vamos lá. Poluição é a liberação de radiação, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente, prejudicando os ecossistemas biológicos e seres humanos. Os fatores causadores, né? O desenvolvimento da indústria e o crescimento da população humana. Então, quanto mais a população cresce, né, mais poluição vai ser causada no nosso planeta. Quanto mais se desenvolve a indústria, mais poluição também vai ser causada, né? Nós temos exemplos de várias indústrias, né, que jogam seus dejetos, né, suas substâncias químicas nos nossos rios, né, poluindo eles, contaminando eles, né, com vários tipos de substâncias químicas, né, que vão nos fazer mal consequentemente, né, além do que vão destruir a nossa água nos rios e também lençóis freáticos que estiverem por ali, né. A maioria das cidades do nosso país, né, mais de 90% delas, infelizmente jogam todo o esgoto dentro dos nossos rios, né. Se a gente pegar aqui a cidade que eu resido, Belo Jardim, o rio Bituri, que é o rio dos mais famosos que tem aqui na nossa cidade, inclusive dá origem a uma barragem nesse nome, chamada Barragem do Bituri. Ele dentro da cidade ele é um rio morto, porque as indústrias, né, e todo o esgoto das residências é jogado dentro do rio, né? Isso acontece no nosso país porque a maioria das nossas cidades não foram planejadas, né? Mas vai dizer, por que no rio? Porque toda cidade, ela começou com uma pequena vila ou fazenda, e essas vilas ou fazendas, elas eram construídas do lado do rio para facilitar o acesso à água. Só que além do acesso à água, as pessoas não tinham conhecimento e utilizavam esse rio como local para jogar seu lixo, seus dejetos, infelizmente, né? Aí tem aqui principais ações antrópicas, né? Principais ações humanas, né? Atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração e queima de combustíveis fósseis, né? Essas são as principais ações humanas que vão causar poluição no nosso planeta, né? Vamos lá. Principais tipos de poluição: atmosférica, hídrica, na água, poluição do solo, poluição térmica, né, que vai causar calor, poluição sonora e poluição visual. A gente vai falar um pouco sobre cada uma. Primeiro, a poluição atmosférica, né? A distribuição aproximada, principalmente dos poluentes nas grandes cidades do nosso mundo, vamos assim dizer, né? 66% é monóxido de carbono, altamente tóxico, 15,6% são de hidrocarbonetos, 14,4% de óxidos de nitrogênio, né? 2,5% ele chama de material particular de algumas indústrias e 1,5% de óxido de enxofre. Então, esses são os principais poluentes da nossa atmosfera, né? Nosso planeta. Vamos lá, ver sobre um pouco desses gases que tem aí, né? Primeiro, o monóxido carbônico, o CO, né? Representado pelo o elemento químico, né? Carbono e oxigênio junto, olha, por isso monóxido de carbono. A gente tem um oxigênio
ligado a um átomo de carbono para formar essa molécula, né? O gás é incolor, a gente não vê, ele é inodoro, né? É extremamente tóxico, liga-se irreversivelmente à hemoglobina. O que quer dizer isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre um desastre que teve na boate Quiz, se não me engano, Quiz, não lembro bem o nome, mas teve esse acidente, né? E o que foi que aconteceu? O teto, ele era feito com uma substância tóxica, né? A estrutura que tem no teto lá, e quando houve um incêndio, rapidamente essa estrutura do teto pegou fogo, né? E a boate não tinha uma boa saída de evacuação e muita gente morreu, né? Além do que muita gente morreu pisoteada, né? E por que acontece de muita gente morrer pisoteada num negócio desse? Primeiro, o desespero, né? As pessoas querem sair de qualquer jeito. E segundo, um detalhe, as pessoas que estão dentro de um local fechado, que acontece um incêndio, né? E o monóxido de carbono é formado rapidamente, as pessoas tendem a se deitar. Por que a se deitar? Por causa da densidade, esse monóxido de carbono ele sobe, né? Ele fica mais alto dentro daquele ambiente. E aí o que é que acontece? Se você se deita, você vai expirar, né? Colocar para dentro do seu organismo uma quantidade menor de monóxido de carbono. Só que nem todo mundo sabe disso. E aí as pessoas que tentam fugir pisoteiam esses que estão tentando se salvar para não inalar esse gás, né? E é por isso que morre tanta gente pisoteada. E porque também ele é tão fatal, né? Porque o oxigênio, né? É, é, ele é transportado dentro do nosso organismo pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, né? Então, o oxigênio se liga lá à molécula de hemoglobina que está presente nas hemácias, formando a que a gente chama de oxihemoglobina, né? E aí as hemácias, os glóbulos vermelhos, vão levar esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. Só que o que é que acontece? O monóxido de carbono, ele se liga infinitamente mais rápido, né, a essas hemácias, a hemoglobina. E quando você está no incêndio, que você está lá inspirando aquele gás, em vez do oxigênio se ligar, perdão, se ligar à hemoglobina, quem vai se ligando são moléculas de monóxido de carbono, né? E aí esse monóxido de carbono vai chegando nas células e as células vão morrendo. A gente vai morrendo por asfixia, a gente não consegue levar oxigênio para nossas células e a gente morre asfixiado. As pessoas morrem asfixiadas, né? E aí esse gás ele é liberado pela queima, né, incompleta de compostos orgânicos. Então coisas orgânicas é, é, liberam esse gás na sua queima. O dióxido de enxofre, produzido por processos industriais, né, a sua molécula é o SO2, chama-se dióxido porque são dois oxigênios ligados a um átomo de enxofre, né? Então todos os processos industriais e os nossos veículos, né, automóvel, moto, enfim, eles liberam o dióxido de enxofre. E também é utilizado na produção, por exemplo, do ácido sulfúrico, né, que é altamente corrosivo e é utilizado inclusive em baterias de carro, de moto, enfim, certo? O que é que ele pode causar? E tem aqui bronquite, asma, efizema pulmonar, né, problemas respiratórios. Ele reage com vapor d'água, formando ácido sulfúrico, H2SO4, né, que precipita, originando a chuva ácida. Então o que é que acontece? Quando esse dióxido de enxofre é liberado em excesso na atmosfera, ele tende a reagir quimicamente com a água e ele vai formar o que chama chuva ácida. E essa chuva ácida vai causar uma série de problemas, além desses respiratórios aí, na nossa espécie, vai causar uma série de problemas em outros seres vivos também, certo? Que a gente vai ver agora aqui, as consequências da chuva ácida, né? Ele tem aqui embaixo, diminuição do pH em ambientes aquáticos, quer dizer, isso vai causar um problema enorme, muitas espécies vão morrer na água. Inibe o crescimento de fitoplânctons, né? A gente estudou cadeia alimentar e os fitoplânctons são base da cadeia alimentar, então se esses animais deixam de existir, param de crescer, isso vai fazer com que outros animais, por falta de alimento, também morram, né? Consequentemente, se eles diminuem, a quantidade da biodiversidade, quer dizer, a quantidade de seres vivos diferentes ali vai diminuir, né? Essa chuva ácida vai causar lesão nas folhas das plantas. Se causa lesão nas folhas, vai ter problema na fotossíntese dessas plantas. Se elas não fazem fotossíntese, elas não vão conseguir produzir o seu próprio alimento, né, que é a glicose. E, consequentemente, isso vai ter interferência no transporte das seivas, né, tanto seiva bruta como a elaborada. Essa chuva ácida destrói bactérias e fungos simbiontes, que é isso, que fazem simbiose, que são muito importantes, né, porque eles fazem relações entre seres vivos e troca de substâncias entre elas e são importantíssimos para o nosso, vamos assim dizer, desenvolvimento das outras espécies, né? A gente tem as bactérias nitrificantes, por exemplo, que vão
auxiliar ali no ciclo do nitrogênio, né? E consequentemente vai trazer prejuízo à saúde humana, como eu já falei, por causa dos problemas respiratórios. Aqui a gente tem aqui o dióxido de nitrogênio, né? Liberado na atividade industrial também provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar e reage com vapor d'água, também originando ácido nítrico, que vai ser causador de chuva ácida. Então, tanto o ácido sulfúrico formado quanto o ácido nítrico, né, pelo dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles vão ser responsáveis por essas chuvas ácidas que vão ocasionar todos esses problemas no nosso planeta, certo? Inversão térmica, o que é isso? As camadas de ar mais baixas são normalmente mais quentes, pois absorvem calor irradiado pela superfície terrestre, né? Então o ar absorve calor da Terra. A luz solar bate no nosso planeta e o solo ele aquece mais rápido, então irradia calor, e quanto mais perto o ar tiver da superfície, mais quente ele vai ser, certo? Aí ele diz, o ar quente, por ser menos denso, sobe levando consigo muitos poluentes. Então quando esse ar quente sobe, né, ele vai levando esses poluentes, e ao subir lá em cima, né, ele vai tornar-se mais frio e denso, e depois acaba descendo novamente, né? A gente fala que cria uma corrente de conversão. Nos meses de inverno, o solo torna-se mais frio, o que resfria a camada de ar imediatamente, e acontece o que a gente chama de inversão térmica. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer um acúmulo de poluentes nas cidades, no ar da cidade, né? E isso vai ocasionar, obviamente, doenças respiratórias, bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritação nas mucosas. Então, a inversão térmica ela é causadora de muitos problemas desses. Cidades, por exemplo, como São Paulo, né, que tem épocas de muita chuva, mas, por exemplo, numa cidade daquele tamanho, quando passa muito tempo sem chover, o ar fica praticamente totalmente poluído, você não consegue respirar, né? E essas doenças, como bronquite, asma e enfisema pulmonar, as pessoas têm muito lá nessa época que não chove, porque se acumula, né, muita poluição no ar, e quanto mais se respira aquilo, mais doenças respiratórias vão acontecer. Então, se passa muito tempo sem chover em cidades como São Paulo, estou dando São Paulo como exemplo porque a gente sempre vê nos telejornais, né, que quando acontece muito tempo sem chuva, né, acontece o aumento de pessoas, né, principalmente idosos ou crianças, com doenças respiratórias por causa do excesso de poluição no ar. O efeito estufa, né? Vamos lá, continuando na poluição atmosférica. Da radiação solar que chega à Terra, parte é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, enquanto outra parte é absorvida. Dessa energia absorvida, grande parte é irradiada na forma de calor, a gente chama de radiação infravermelha, mantendo a superfície terrestre aquecida. Né? Vapor de água, gás carbônico, metano, dióxido de nitrogênio são os principais responsáveis pela absorção de calor. Esse fenômeno que ocorre naturalmente é conhecido como efeito estufa. Então, quanto mais essas substâncias estiverem na nossa atmosfera, mais calor vai ser absorvido. Quer dizer, mais a temperatura do planeta vai aumentar. E esse efeito estufa, ele vai ocasionar uma série de problemas, né? A gente tem problemas de efeito estufa de derretimento excessivo nas geleiras, nos polos, né? O que vai ocasionar o aumento da água no oceano, né? Consequentemente, lembre-se, o gelo que está nos polos ele é água doce. Se você adiciona mais água doce na água salgada, você diminui a salinidade. Isso vai ocasionar uma série de problemas para as espécies, né? Porque essa mudança de salinidade ela pode ocasionar a morte de peixes, de espécies. Além do aumento da água, pode ocasionar também mudanças de marés, né? E, consequentemente, até problemas mais graves como maremotos e tsunamis, né? Mas vamos lá. Ele diz, acredita-se que com a emissão crescente do gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis esteja ocorrendo uma intensificação do efeito estufa, né? Então, quanto mais esses gases são produzidos, mais o efeito estufa aumenta a temperatura no nosso planeta. Aí ele fala aí, a concentração de CO2 na atmosfera antes da Revolução Industrial era de 0,029, né? Após a Revolução Industrial, 0,040% de gás carbônico na atmosfera, né? Então houve um 38% de aumento, né? O gás metano liberado em processo de decomposição da matéria orgânica, né? Fonte de emissão em plantas, agricultura e pecuárias, animais, os herbívoros, né? Também aumenta muito o efeito estufa, certo? Em 1997 houve o Tratado de Kyoto, né? Chamado Protocolo de Kyoto, onde 175 países se reuniram lá no Japão com o objetivo de reduzir, né? A emissão de gases no efeito estufa. E a meta era de 5,2%.
até o ano 2012, né, partindo dos níveis de 1990. Algumas propostas ele fala, né, reformar setor de energia e transporte, promover o uso de fontes energéticas renováveis, limitar a emissão de metano, proteger florestas, né. Aí você fala, por que proteger florestas? Se a gente pegar aqui que o CO2 é um dos maiores problemas do efeito estufa, quais são os seres que fazem, vamos dizer assim, que conseguem, a gente viu isso quando estuda os ciclos, né? Mas quais são os seres que vão pegar o gás carbônico e vão fazer essa reciclagem dele? São os seres que são capazes de fazer fotossíntese, e daí a gente fala nas plantas, né? Daí a gente fala em proteger florestas, daí a gente fala de Amazônia, que a gente fala de Pantanal, né? Que está ocorrendo queimadas em grande escala, né? Esses ecossistemas no nosso país estão sendo destruídos, infelizmente, com governos fazendo vista grossa, né? A gente vê claramente o que está acontecendo aí, os jornais mostram o que está acontecendo aí, e o que é que acontece? Isso a longo prazo, gente, vai causar sérios problemas no meio ambiente, tanto do nosso país como de mudanças climáticas no mundo. O nosso país ele vai sofrer uma grande mudança climática. Quanto mais se destruir a Amazônia, mais gás carbônico vai se acumular na nossa atmosfera, né? E, consequentemente, isso vai ocasionar mudanças climáticas, tanto no nosso país como no resto do mundo. Isso não é só no nosso país. Infelizmente, os casos de queimadas na Amazônia é o que está mais alarmante, mas essa destruição da Amazônia, por isso que existem tantos países preocupados, né? E se fala-se, escuta-se muita bobagem como por que vocês não cuidaram das suas florestas, né? Enfim, esses países estão preocupados porque eles sabem que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Quanto mais ela for destruída, mais ela vai causar mudanças climáticas no nosso planeta, né? Então ela deve ser preservada, ela deve ser reflorestada e não destruída, como está acontecendo. É que não acontece de hoje, não acontece de muitos e muitos anos aí. Só que hoje em dia a ênfase está maior e está em maior escala essas queimadas, né? Queimadas criminosas, inclusive, causadas por pessoas, né? Não é nada ocasionado pela natureza, não. Até porque acontecem queimadas que a natureza, por causa do calor excessivo, acontecem, mas essas são criminosas, infelizmente, né? Então, quanto mais árvores, quanto mais florestas, né, mais a temperatura vai diminuir. Por que vai diminuir, professor? Aí vem a pergunta, por que quanto mais árvores a temperatura fica menor, professor? Porque a gente acabou de ver que o gás carbônico ele é um dos problemas do efeito estufa, e o efeito estufa aumenta a temperatura no meio ambiente. Então, quanto mais eu diminuo o gás carbônico na atmosfera, mais eu ajudo a diminuir o calor. Quanto mais árvores, menos calor no nosso planeta. Quanto mais árvores, menos gás carbônico na atmosfera, porque vai acontecer a reciclagem, a transformação dele em oxigênio, né, e em glicose pelas plantas, através da fotossíntese, gente. Então, essa é a chave, né? Os cientistas sabem disso, todo mundo sabe disso, só que tem muita gente que só se interessa, e principalmente os mais importantes, né, só se interessa com o seu bolso, feito diz a história, certo? Vamos lá. Esse protocolo de Kyoto, ele foi em 97, e por ironia do destino, um dos países, né, o país que maior poluía na época, por coincidência, Estados Unidos, que hoje é um dos maiores, consequentemente, ele não aderiu, ele não assinou, né, disse que não assinaria, e vocês podem ter certeza de uma coisa, né? Aquele monte de tragédia que acontece como terremotos lá por aquelas bandas dos Estados Unidos, isso não é ironia do destino, não. Apesar que lá existem placas tectônicas que passam lá, mas aqueles tornados, né, furacões que acontecem naquela região, é a alta poluição que tem lá, a mudança climática no planeta. Mas como eu disse, os poderosos, os mais poderosos, infelizmente, não estão nem aí para o nosso planeta. É, destruição da camada de ozônio, né? A camada de ozônio ela está situada entre os quilômetros 11 e 50 de altitude, né? O ozônio é um gás, né, e é representado pela fórmula química O3. Ele se forma a partir do oxigênio, então ele, através da reação de moléculas de oxigênio, se forma o ozônio. E a importância dele é que ele é um filtro, né? O Sol ele produz muitos raios, inclusive raios ultravioletas. E o que é que acontece? Esse ozônio ele não deixa que a maioria desses raios ultravioletas entrem no nosso planeta, né? Raios ultravioletas que são capazes de causar vários tipos de câncer de pele, por exemplo, né? E obviamente aumentar a temperatura do nosso planeta também, né? Eles vão causar mutações, né? E como eu disse, vai desencadear cânceres de pele
tanto em nossa espécie como em outros animais, né, que fiquem expostos a esses raios ultravioletas, certo? Poluição hídrica, vamos lá. A poluição hídrica, né, são lançamentos de dejetos humanos jogados em rios, lagos e mares, né? Como eu falei para vocês, na maioria das cidades, inclusive a nossa, os dejetos industriais e o esgoto das residências, infelizmente, são jogados dentro do rio. O rio dentro da cidade ele é morto, né? A gente tem casos absurdos, por exemplo, né? Como na nossa cidade, que a gente vê o rio Bituri ali na central de abastecimento. Quem é daqui sabe, de Belo Jardim. É um rio morto, né? Mas a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, eu já vi uma pesquisa em Garanhuns, que é considerada a cidade da água mineral, onde, na época, a Universidade Federal de lá fez uma pesquisa sobre os lençóis freáticos dessas águas minerais, e muitas delas já estavam contaminadas com cloriformes fecais, fezes, né? Por causa de esgoto nos lençóis freáticos. A gente tem casos também com a cidade de Toritama, que houve uma pesquisa, né, que a quantidade de tinta, né, do jeans era jogado no rio Capibaribe, se eu não me engano, acho que era o rio Capibaribe, e o rio estava com a coloração azulada por causa do excesso de jeans, né? Não sei nem se já foi resolvido esse problema lá. Mas o que é que acontece? Quanto mais dejetos você coloca na água, acontece o fenômeno que a gente chama de eutrofização, né? Aqui a gente tem aqui um desenho, né? Onde a gente tem água limpa. E o que é que acontece? Na água limpa nós temos um ecossistema equilibrado, né? Plânctons, fitoplânctons, invertebrados e peixes, todos convivendo ali. Quando vai lançando poluentes, o que é que acontece? A gente tem ainda aqui, ó, os protozoários, essas são bactérias, né, que vão aparecendo, larvas de mosquitos, né, porque o que é que acontece? Esses invertebrados eles vão diminuindo, né, mas as larvas de mosquitos vão aparecendo, e peixes que conseguem sobreviver nessa poluição. A maioria dos peixes já morrem, certo? E no final, quando tem poluição demais, né, tanto domésticos e industriais, o que é que acontece? Os peixes somem, né? Essa eutrofização que a gente chama é o aumento da matéria orgânica dentro da água, que vai vir tanto de poluentes residenciais como industriais. E o que é que acontece? Esses poluentes eles vão fazer com que bactérias, cianobactérias e vermes se reproduzam em grande quantidade, né? Algas se reproduzem em grande quantidade. E aí o que é que acontece? Essas algas elas vão consumir o oxigênio da água e consequentemente vai matar os peixes que estão naquela água, né? O que é que acontece? Aqui a gente tem um ciclozinho explicando, né? Então, poluição do rio, lago ou mar, né? Vamos lá. Níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, o que é que acontece? Quanto mais isso, vai haver o crescimento de algas, né? Que produzem oxigênio na fotossíntese. Essa oxigenação vai fazer com que a proliferação, as bactérias que respiram oxigênio, que a gente chama aeróbias, se reproduzem em grande quantidade, né? E em grande quantidade elas vão consumir esse oxigênio, deixando o oxigênio em pouca quantidade na água, causando morte de vários animais dos peixes, né? E depois dando proliferação de bactérias anaeróbias, né? Que não precisam de oxigênio e consequentemente produzindo gases mal cheirosos. Então no final só ficam bactérias anaeróbias ali, que não precisam de oxigênio, né? E a água vai ficar esverdeada, vai ficar com mau cheiro e inabitável para peixes e outros animais que precisam de oxigênio nela. A gente tem aqui exemplos, né, de eutrofização, a água verde aqui na Lagoa da Pampulha, né, e aqui o rio Tietê, que é um dos rios mais poluídos do nosso país, com certeza. Vamos lá. Marés vermelhas, né? Isso vai ocorrer devido ao acúmulo de águas unicelulares, que a gente chama de neoflagelados. Muitas vezes essas algas, elas se acumulam justamente pelo excesso de substâncias orgânicas dentro da água, né? O que a gente chama de novo, novamente, de eutrofização. E essas algas, né? Elas produzem esse fenômeno de maré vermelha, que a água fica avermelhada, e são substâncias tóxicas. E essa substância tóxica vai matar os animais que estão por ali, principalmente os peixes, né? A gente chama isso de amensalismo, né? Ela pega e mata outras substâncias através dessas substâncias tóxicas que produzem. Poluição do solo. Perdão. Presença de elementos químicos em excesso, como o lixo, né, que nós produzimos, e isso vai afetar diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar também, né? Ela pode ser de origem agrícola, urbana ou mineradora. Agrícola, uso indevido de agrotóxicos, né? Nosso país é campeão, um dos campeões mundiais aí, tá ali no topo de colocação de agrotóxicos,
colocação de agrotóxicos na produção agrícola, né? Isso aí a longo prazo, a médio prazo e longo prazo vai causar uma grande quantidade de câncer na nossa espécie, com certeza, né? Mais pessoas morrendo de câncer, né? Por causa desse monte de agrotóxicos e de excesso de fertilizante, né? Técnicas rudimentares também vão fazer com que esse solo vá se desgastando, que a queima da vegetação, essa plantinha, as pessoas tinham o costume, né? Isso é muito rudimentar, fazer a queima da vegetação. Por que eu digo que isso é rudimentar? Porque antigamente, quando se fazia isso, na primeira queimar, na segunda queima, o solo realmente fazia com que ele ficasse até mais fértil, aparecessem mais, crescessem com uma melhor produção. Porém, o excesso disso vai acabar com os nutrientes do solo. Então vai piorar ali cada vez mais o solo, né? A urbana, aterros e outras instalações de tratamento, né? Disposição de resíduos. E mineradora, o excesso de produtos tóxicos, como mercúrio, por exemplo, né? Para procurar nos garimpos de ouro, por exemplo, que a gente vê pelo mundo afora, né? Aqui tem o aterro sanitário, então local de deposição de lixo, no processo de decomposição de lixo, a formação de líquido extremamente tóxico, que a gente chama de chorume, né? E dessa maneira a risco de contaminação do solo. Então os aterros sanitários, para evitar essa contaminação, eles devem ser construídos longe, né, de rios e lagoas. Então é muito importante um aterro sanitário em cada cidade. Nossa cidade inclusive tem aterro sanitário, graças a Deus, né? Aqui ele mostra aqui, ó, vantagens, né, que pode se produzir biogás através da produção de metano, né, o gás que vai sair dessa decomposição desses resíduos orgânicos, né? Reciclagem do lixo é muito importante para amenizar essa produção de lixo, né? Então a gente tem os coletores de papel, metal, plástico, vidro e compostos orgânicos. Então essa triagem é necessária para evitar que substâncias que levem muito tempo para se decompor fiquem poluindo o nosso solo, né? O benefício disso é a poluição, diminuição da poluição da água, do solo, né? Isso gera emprego, isso gera renda, certo? Economia, energia. Então os benefícios são muito grandes da reciclagem, né? Reciclagem do óleo de cozinha é importante também. Por exemplo, o pessoal utiliza muito para fazer detergente, se eu não me engano, e sabão, né? Pode ser BT, sabão, detergente. Aí ele fala aqui, ó, biodiesel, resina para tintas, enfim, ração para animais. Então é muito importante essa reciclagem do óleo de cozinha. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula sobre poluição. Infelizmente é uma aula que a gente tem que ler muito para até debater os temas, né? Se ficou alguma dúvida, faz aí a pergunta aí nos comentários do nosso vídeo, no nosso canal. Ou então me procura pelo WhatsApp, né? Que eu vou ter essa dúvida. Peço que curtam, certo? Compartilhem o vídeo dos seus colegas de outras escolas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo receber notificação. É importantíssimo a gente divulgar sempre conhecimento para as pessoas, né? E logo logo a gente se vê, ok? Tamo junto e tchau, tchau.